Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai finalizar a reflexão de ontem sobre a entrevista, o texto aqui, né, o link, falando sobre as ideias do François Dossy, que é um historiador francês, e ele está falando nessa entrevista sobre a crise das utopias, sobre o papel do intelectual agora na atualidade, e também sobre as modificações que o mundo tem sofrido aí depois da pandemia e tudo mais, tá? Então vamos continuar a reflexão de ontem e eu vou deixar o link para vocês mais uma vez aqui, tá? Para vocês, enfim, para quem quiser, para quem se interessar aqui, ver o vídeo, depois ler a entrevista lá para poder fazer esse diálogo dessas ideias aí, tá bom? Antes eu deixo mais uma vez aqui para vocês a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. O Zap está na descrição do vídeo aí, se vocês conseguirem furar esse bloqueio absurdo aqui e falar comigo, a gente tenta conversar sobre o livro aí, beleza? Então tá aqui. E aí a gente falou no vídeo passado, a gente finalizou, a gente falou sobre um monte de coisa, né, que ele levantou lá. Questão da crise das utopias, o próprio sentido do que é a utopia, o sentido clássico, o sentido atual e tal. De onde vem essa crise aí, falamos também da ideia de pós-utópico, né, que é de certa forma um efeito da nossa época, e falamos do Cioran também, falamos do cinismo também do Sloterdijk e tal, e finalizamos falando sobre a questão da pandemia, né, que o François Dossy diz que uma das coisas que a pandemia gerou foi um renascimento da questão do futuro, quer dizer, da preservação do futuro e, enfim, porém com um sentido diferente do que tinha antes, né? Se antes havia lá um certo positivismo meio teleológico, né, que ele diz, ou seja, aquela coisa do futuro, né, de uma espécie de encaminhamento para um ponto no futuro no qual todas as contradições se resolvessem, etc. e tal. Isso foi substituído por uma visão até meio catastrófica, né? No sentido de evitar mesmo isso, né? Então ele diz bastante isso também, tá? Quer dizer, porque a pandemia levantou nas pessoas essa ideia, né, de que, caramba, qual vai ser a próxima bizarrice que vai acontecer, né? A pandemia, enfim, né, matou milhões de pessoas e foi um negócio surpreendente ali que ninguém esperava. Qual vai ser a próxima, né? E de certa forma já tem acontecido algumas coisas aí também no nível do clima, né? O clima já está meio bizarro também, essa coisa do derretimento das geleiras lá e ao mesmo tempo, enfim, várias, lá no sul do Brasil também, aqui no sul do Brasil, né, a gente está tendo aí uma série de eventos sinistros ali, né, de chuvas muito bizarras e tal, e uma série de outras coisas aí, tá, que levanta essa questão do que vai acontecer no futuro próximo da humanidade, tá? Bom, e aí ele cita num trecho ali, numa das respostas dele, ele cita um autor chamado Jean-Pierre Dupuy, que ele usa uma expressão que é catastrofismo esclarecido, né? Que é um pouco diferente daquele catastrofismo, digamos, né, que seria inclusive o catastrofismo dos bolsominions, né, em relação a um eventual golpe comunista que vai transformar o Brasil numa ditadura e tal. Isso seria um catastrofismo estúpido, né, que é o catastrofismo tosco do Bolsonaro, dos bolsominions. Ele já está falando aqui de um catastrofismo esclarecido, que é isso, né? Começar a escutar, por exemplo, a galera que é do meio ambiente, da ecologia, que tem apontado aí essas questões há muito tempo já, há mais de 50 anos pelo menos aí que esse assunto é levantado por essa galera do pessoal da ecologia, e muita gente ignora, acha que não, que isso não vai, e a gente já está vendo aí que, né, eles têm razão, né? A gente tem que olhar para isso, tá? Bom, e aí vamos passar para um outro ponto aqui do que ele fala lá, que é a questão do papel do intelectual, né? Então a gente falou bastante sobre a utopia, vamos até voltar um pouquinho a isso aqui daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho da questão do intelectual, tá? A revista, né, pergunta para ele: há uma onda anti-intelectualista no mundo atual, né? O intelectual hoje é uma figura de prestígio ou de desconfiança?
Eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso, inclusive sobre esse tema específico, né, tá na moda ser anti-intelectual, né, ser burro tá na moda, ser idiota, né, de ficar falando besteira o tempo todo, como mais uma vez a gente tem que citar o bolsonarismo, que é o tempo todo, é todo dia isso, né? Enfim, e já falei também sobre a questão da filosofia ser chata ou não, e o fato de que o Brasil é um país difícil para fazer teoria, para fazer filosofia e tudo mais, tá? E aí, né, a revista faz essa pergunta, né, que o intelectual hoje é uma figura de prestígio ou de desconfiança? E o François Dossi responde que a gente passou de um intelectual profético, que era aquele cara que achava que, né, enfim, o socialismo ia ser o fim da história, para o que ele chama de um intelectual específico, e aí ele cita muito Foucault, né? Quer dizer, esse intelectual específico parece ali, ele não diz exatamente com essas palavras, mas parece que é justamente aquele cara que figura mais na micropolítica, né? E isso me parece que falta coisa aí, tá? Eu vou até falar um pouquinho disso daqui a pouco também, mas enfim, a revista pergunta então para ele, e os intelectuais orgânicos, né, do Gramsci? Essa é uma grande discussão aí da filosofia, o papel do intelectual orgânico e tal. E eu fiz até um projeto uma vez para um mestrado falando sobre isso, inclusive usando o Foucault também. E aí a revista pergunta sobre o intelectual orgânico e ele diz o seguinte, os intelectuais orgânicos migraram do marxismo para a mídia. Né? Ele dá uma resposta lá longa e tal, mas em resumo é isso, né? E é uma questão interessante de pensar, porque a gente falou do Debord, por exemplo, há alguns vídeos atrás, né? E o Debord, por exemplo, certamente olharia para isso com uma desconfiança muito grande, né? Por outro lado, é inegável que a gente tem que ocupar as mídias, né? As pessoas que trabalham com filosofia, que se ocupam, né, do fazer filosófico ali de maneira mais ampla e tal, tem que ocupar as mídias, tá? E aí tem uma outra pergunta que eu queria até ler a resposta dele aqui antes de colocar as minhas... as minhas versões aqui para o que ele pondera, tá? Que a pergunta é a seguinte: é necessariamente importante que o intelectual esteja na mídia? Né? Essa é uma pergunta aqui que é logo depois da outra, né? E aí ele diz aqui, não devemos boicotar os meios de comunicação social e a internet. Pelo contrário, o intelectual deve estar em toda parte, deve estar vigilante em relação a tudo que está acontecendo, pela multiplicação desses meios de informação, da doxa, né, que é a opinião comum ou popular no grego, né, disse que a opinião pública precisa cada vez menos dos intelectuais. Eu diria o contrário, precisa cada vez mais. Isso quer dizer que, de fato, na medida em que temos uma multiplicação da fala, isso é bom pelo pluralismo, né, quer dizer, todo mundo está falando bastante agora nas redes sociais e tudo mais, precisamos ainda mais de trabalho intelectual, do trabalho de quem justamente está em posição de mediação. Esse é o caso de vocês, em primeiro lugar como jornalistas, e depois de forma mais ampla dos demais intelectuais. Essa ideia de mediação, ela também é muito discutida, o próprio Agamben, né, discute essa ideia do meio aqui, né, os meios sem fim, tá? Que de certa forma tem alguma conexão com essa questão de mediação também, porque é uma questão ambivalente, muita gente chega e diz que os intelectuais acabam se colocando como, né, uma espécie de mediadores intocáveis da realidade e tal, e eu também vou falar um pouquinho aqui sobre isso, qual é a minha visão a esse respeito, tá? Enfim, só para finalizar aqui, ele diz, né, no último parágrafo dessa resposta, ele cita a Wikipédia, né? Ele diz, existe a Wikipédia, existem muitas ferramentas que nos permitem armazenar informações, mas é a partir da reflexão sobre essas informações que os intelectuais desempenham o papel de discriminar o que tem base histórica e sociológica ou não, a partir do trabalho da evolução do conhecimento das disciplinas. O mesmo se dá com os professores no relacionamento com os alunos. Os alunos agora sabem coisas graças à internet e, ao mesmo tempo, precisam ainda mais desses mediadores. Essa ideia de precisar, ela é também ambivalente, né? Mas o fato é que a gente tem que pensar o seguinte, o que os ditos intelectuais têm que fazer, né? Para poder flutuar nesse mundo hoje que, enfim, as informações estão aí todas disponíveis na internet, ou todas talvez não, mas muitas delas, a maioria delas, né? E eu já falei aqui da questão da extensão, né? A gente tem um mundo hoje que está mergulhado nessa coisa do fragmento
tosco, né, dos remendos, tudo muito rápido, tudo muito veloz, tudo muito vertiginoso, e um dos papéis do intelectual é perceber essas tendências e tentar ali desenhar alternativas, ou seja, né, tentar desenhar extensões mínimas que sejam, e ao mesmo tempo também tentar jogar nessa das intervenções curtas, mas com qualidade, né, como os Witts lá dos românticos, enfim, tá? E aí é o seguinte, pessoal, o que eu diria aqui que são quatro papéis fundamentais para o intelectual no mundo de hoje, tá? Vamos ver o tempo aqui. 4 papéis que eu acho importantes, essa agora é a minha opinião, vou falar aqui, vou acrescentar alguma coisa nesse tema aqui. Quais são os 4 papéis, 4 dos mais importantes, né, do intelectual hoje? O primeiro deles é chamar atenção para o fato de que a inteligência está em todos. Todo ser humano tem inteligência ali dentro dele. Isso algumas pessoas podem olhar para isso, mas isso não é assim, a gente vê um monte de burrice, um monte de estupidez, e ao mesmo tempo isso tiraria o papel, tiraria aquele caráter específico dos intelectuais. A questão é que isso, além de ser uma verdade, que isso está mesmo em todo mundo, essa capacidade de refletir, de criticar, ou melhor, né, de exercitar o pensamento crítico, de estender raciocínio, etc. e tal, de perceber nuances e tudo mais, está em todo mundo. Tem gente que escolhe a burrice, né? De novo a gente cita o Bolsonaro e essa gente aí, quer dizer, essa gente escolhe a estupidez aí para ficar, né, naquela lógica superficial e ao mesmo tempo idiota. Mas o fato é que quando você estuda filosofia à vera, quando você estuda filosofia sério mesmo, você entende que o que a filosofia está apontando é uma característica que, em tese, em potência, está em todo mundo. Essa coisa de refletir, estender raciocínio, etc. e tal, faz parte da própria essência ali do exercício da linguagem. Se muita gente não utiliza, ou essas pessoas não utilizam, aí é problema de cada um. Mas um dos papéis do intelectual é fazer isso. E aí o segundo motivo, por que isso é importante, né? Porque você coloca você joga para as pessoas uma responsabilidade não só de fazer isso, né, ou de entender que pode fazer isso, mas também de valorizar isso. Né? E aí você está ali, na verdade, chamando a atenção para a importância do papel de quem faz isso frequentemente. Né? Então esse é um ponto aqui que eu acho bacana. E eu nem separei aqui o livro do Carl Sagan, mas o Carl Sagan, lá no Mundo do Assombrado pelos Demônios, ele fala da questão, né, da importância de fazer perguntas. E isso é um dos papéis do intelectual, quer dizer, quando você estende raciocínio, você vai fazendo perguntas e tentando desenhar ali respostas, alternativas, etc. Né? Todos devem fazer isso, né? Porque senão você acaba, inclusive, sendo enganado pelos pilantras de plantão, que, né, não são poucos. Bom, o segundo papel do intelectual, a segunda atividade importante que o intelectual tem que fazer hoje, inclusive no caso brasileiro, tá, é chamar atenção para a necessidade de discutir Estado e cultura juntos e não separados. Porque muitas vezes você vê que tem muita gente que se coloca no papel de intelectual e discute a cultura de maneira ampla, de maneira complexa, de maneira até brilhante, em alguns casos, mas acaba ignorando a questão do Estado porque parece ser uma tendência. O sujeito para pensar a cultura de maneira muito extensa e aí ele meio que esquece o Estado, ou ali fala muito, né, ou trata muito en passant a questão do Estado, tá? E vice-versa. Tem gente que faz, né, uma leitura ali, um estudo, um desenvolvimento, um olhar, aí lança um olhar muito amplo sobre o Estado, mas ignora a cultura e essas coisas ficam muito separadas. Então um dos papéis do intelectual hoje, inclusive no caso brasileiro, é pensar Estado e cultura juntos. Tá? Ainda estou com a voz um pouco ruim, vocês me desculpem aqui. Enfim, o terceiro seria buscar aspectos pouco evidentes da realidade. Esse aqui não é novidade, esse aqui já é de há muito tempo, né? E é um dos papéis que o intelectual tem que exercer e de certa forma, a gente fazendo eco aqui ao primeiro que eu ponderei, todo mundo tem que, né, de certa forma, agir dessa maneira.
né, para poder descobrir essas nuances que não estão tão evidentes nos discursos de superfície e etc e tal, tá? Porque eles sempre existem, né? Sempre existem. E o último é o seguinte, né? O último desses 4 aqui, certamente tem mais, e aí é o caso de pensar e acrescentar e tal, mas o último desses que eu separei aqui agora é o de tomar cuidado sempre com o adesismo dos pragmáticos sorridentes, né? Aqueles que ficam dizendo que ó, o mundo é assim, tá? Ó, é assim mesmo, a realidade é isso aí, entendeu? Isso aí, a gente está hoje num mundo que quanto mais rápido vai ficando o mundo, quanto mais vertiginoso, veloz, como inclusive eu fiz aqui vídeo já falando sobre o Byung-Chul Han, quanto mais rápido a coisa vai ficando, mais os pragmáticos vão aparecendo e tá vendo, viu? Como é que o mundo é assim, a realidade é assim. Então essa galera, a gente tem que ter um cuidado com essa galera, porque eles estão ali reproduzindo uma realidade que está ali como tendência e acaba ofuscando, porque você olha para todo lado, está tudo, né, meio que poluído por isso, ou ocupado por isso. E aí você acaba esquecendo que isso não é uma coisa natural, que isso aí é uma tendência da época e que isso esconde uma série de nuances, que aí essas nuances o intelectual tem que buscar, né? E a intelectualidade de cada um, tá? Então esse é um ponto aí que eu acho importante de ponderar aqui, tá? Bom, aí voltando ao François Doss, ele diz que não há mais tese de Estado na França, né? E é justamente isso, essa é uma questão, né? Eles estão, parece que, pensando ali mais a cultura do que o Estado. E no Brasil a gente tem muita gente à esquerda pensando a cultura e pensando o Estado separados, né? Como eu falei aqui, e é legal pensar essas coisas juntas, né? E tem a galera da direita que mais ou menos faz a mesma coisa, mas quando mistura os dois é para dizer que o Estado não presta, que o Estado não serve para nada, que o Estado é isso, o Estado é aquilo. E aí é importante denunciar isso, confrontar isso, né, e apresentar alternativas. É bastante o que eu tenho feito aí em vários vídeos, que é mostrar que o discurso da direita é isso aí. É o de dizer que o Estado não serve para nada, não presta, aí quando chega lá faz um monte de cagada, e aí, né, ninguém critica, porque eles já disseram isso antes, então... né? Tá, enfim, e aí há uma outra pergunta aqui, né, que vale citar, a revista diz, aqui é um outro detalhe importante, tá? Diz o marxismo do século XXI, ele ainda permanece como ferramenta possível na historiografia? Aí ele diz, o marxismo era teleológico, ou seja, aquela coisa, né, do horizonte lá finalista que vai resolver todas as contradições. O comunismo é o fim da história, né? Hoje há um afastamento da ideia de que a história segue toda em uma determinada direção, mas o Marx ainda é muito relevante, com certeza e eu concordo com as duas ponderações dele. A gente tem que parar de pensar que o comunismo é o fim da história, porque a gente não pode cair na esparrela da direita, de achar que eles acham que o capitalismo é o fim da história. É tão ingênuo quanto. A realidade é muito mais complexa, eu falei disso aqui no vídeo recente aqui do canal, que eu, enfim, fiz aqui ponderações sobre detalhes aqui ligados a isso, tá? E acho importante apresentar isso aí. Nem capitalismo, nem comunismo são fim nenhum da história. A realidade é muito mais complexa que isso, tá? E, enfim, outra pergunta que eles fazem aqui. Como pensar o lugar do intelectual em um mundo que, mais uma vez, abandona a utopia e teme a catástrofe? E aí ele responde, citando um conceito do Paul Ricoeur, que é o imaginário histórico. Quer dizer, se a história não é mais uma linha reta, né, com um final definido, há que se exercitar o imaginário histórico, né? Isso aí é uma ponderação aqui do Paul Ricoeur que ele traz. E construir um projeto coletivo, né? E aí eu chamo a atenção porque eu falei sobre pensar Estado e cultura juntos. Isso é que ajuda a construir um projeto coletivo. E ele repete aqui depois que é criar projeto, né? Ou seja, essa ideia de projeto é muito importante aqui no Brasil, no caso do Estado especificamente. O Ciro Gomes tem falado bastante disso nos últimos anos aí, tá? E aí ele diz aqui, o François Doss diz,
olha só, ele cita, a fala dele é muito parecida com a fala do Cioran que eu citei aqui, né? Vocês lembram que eu falei dele no vídeo passado? Ele diz: porque uma sociedade sem projeto é uma sociedade que está envelhecendo, é uma sociedade esclerosada, uma sociedade que assumiu a ideia de que vai morrer, né? Então é importante reconstruir essa ideia de projeto para a gente poder não permitir que a nossa sociedade morra ou decaia em algum tipo de crise muito pior, tá, do que a pandemia gerou. E aí revisitar o passado, ele fala disso também, tá? E finaliza aqui com um trecho dele que diz o seguinte: como intelectuais temos a responsabilidade de pensar de forma mais crítica e refinada possível para, como eu disse, evitar o desastre e alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, tá? E essa é uma coisa muito importante aqui no Brasil, uma questão muito importante no Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo na economia, né? E a gente tem que pensar isso aí. E isso se reflete também na cultura, porque, né, a pobreza gera uma série de problemas, gera uma série de, enfim, né, de abismos ali, de falta de oportunidade, e de desrespeito, e de violência, e uma série de nojeiras que a gente tem que ir deslocando aí para poder chegar num patamar muito melhor do que a gente está agora, tá? Enfim, para isso eu já faço mais 2 sugestões aqui no final, quer dizer, relembro coisas que eu já falei em outro vídeo do canal, que é o nacionalismo cosmopolita, que eu espero um dia poder escrever aqui sobre isso, se eu me livrar dessa situação nojenta que eu estou vivendo, que é a ideia do nacionalismo cosmopolita, ou seja, né, entender a importância do local. Na verdade, faz bastante eco ao que o Mia Couto fala aqui, né, sobre a língua raiz e a língua asa, né? Isso aplicado a uma percepção de mundo que não caia nem na ingenuidade do patriotismo tosco ou o patriotismo mentiroso, né, o simulacro de patriotismo que é o da direita brasileira, ou nem cair também no cosmopolitismo ingênuo, que é achar que o mundo é globalizado e ponto, e todo mundo tem que ser cosmopolita e blá blá blá, né? E que é um pouco também um dos equívocos ali do Agamben, ou equívocos não é nem a palavra, mas uma das falhas ali, né? Que falta, né, uma reflexão ali maior quando ele pondera a questão dos refugiados e tal. E, bom, enfim, então é importante trabalhar com essas 2 ideias juntas, né? Essa é uma sugestão que também, digamos, né, utópica, tá? Para a gente aqui no Brasil e, de certa forma, para todo mundo, né? Muita gente já exercita isso, né? No mundo desenvolvido, todo mundo faz isso aqui, né? A gente aqui não faz porque a direita brasileira não gosta do país, não gosta do Brasil, e trabalha a gente aqui, trabalha o Estado brasileiro como isso aí, como uma porcaria, e que é um cosmopolitismo meio que negando o país, né? E aí fica muito pior do que a encomenda, né? E para finalizar, as 2 coisas que eu falei, né, que ia citar, a ideia do protagonismo solidário, que é uma coisa que eu falei aqui quando eu citei a visita do Lula a Cuba, né, e a outros países também ali e tal. Quer dizer, essa coisa dos países que têm mais poder, ao invés de ficar fazendo guerra como eles estão fazendo lá no Oriente Médio, jogando bomba, matando gente lá na Palestina e nos outros países ali, tentar um protagonismo solidário, tentar entrar com uma lógica mais de, sabe, de ao mesmo tempo de um protagonismo de quem já chegou em certos patamares, mas tentando se solidarizar, dialogar com certas culturas. Às vezes é difícil, né? Mas é necessário, é importante continuar tentando isso aí, dá para a gente poder chegar num mundo que a guerra seja exceção e não a regra, tá? Enfim, então, pessoal, para finalizar, tá, eu deixo aqui os livros, né? Várias referências que podem ajudar aqui a ter certas dicas dessas posições aqui, né? Enfim, desses comportamentos e tal. Esse livro aqui, mais uma vez, né, do Anselmo Iap, que é o Guy Debord, que fala sobre o movimento situacionista. Tem uma série de sacadas bacanas aqui que podem ajudar a entender parte desse contexto aqui, tá? Esse livro aqui do Hakim Bey também, né, que é o Terrorismo Poético, o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, também tem muita coisa legal aqui nesse sentido e que ajuda a entender o que é o trabalho, né, mental de um intelectual, o trabalho aí, enfim, né, de agir no mundo também, tá? Esse livro aqui do Freeman Dyson, Mundos Imaginados, é muito legal também, porque é um pouco isso, são perspectivas utópicas pelo olhar da ciência. Tem muita coisa bacana aqui nesse livro também, tá? É um livro muito legal de ler e tem várias ideias interessantes aqui, que inclusive falando sobre como vai ser o mundo daqui a 1000 anos, enfim, né? Tem algumas perspectivas dele aqui que são bem interessantes, tá?
Cito mais uma vez aqui o livro do Saramago, né, o Caim, porque o intelectual para mim também é um pouco esse Caim do Saramago, tá? Que é esse cara que está ali sempre ponderando os excessos do poder, sempre ponderando, né, enfim, alternativas ali de transgressão aos autoritarismos e tudo mais, tá? E uma série de outras coisas bacanas que esse romance aqui apresenta também, tá? E como eu falei da questão do projeto, né, e da questão da importância de pensar o Estado junto com a cultura, tá aqui esse livro de crônicas do Darcy Ribeiro, tá? Muito legal também, Crônicas Brasileiras, e aqui na página 133 ele tem um texto aqui, tem uma crônica dele muito legal que se chama justamente O Estado Necessário, no qual ele faz essa crítica aí, essa negação do Estado que a direita brasileira faz e que é importante a gente deslocar aqui na reflexão intelectual, né? E o livro do Ciro também, que também ajuda a pensar essa questão aí, uma série de coisas bacanas aqui, uma filosofia comparada com outros países, muito bom também, tá? Já fiz vídeo sobre esse livro aqui também. E por último, o livro do Edgar Morin, que é o livro Introdução ao Pensamento Complexo, tá? Que ajuda também a ter essas posições aqui de ampliar aí para não cair inclusive para não cair nessas ideias de sistema que ficam atrapalhando as pessoas a pensar aqui, inclusive gente que está se posicionando ou está tentando se posicionar no âmbito ali do trabalho intelectual, tá? Enfim, pessoal, é isso, tá? As dicas aí de hoje são essas. E a entrevista do François Dossi, muito interessante, vou deixar mais uma vez o link para vocês aqui, muito bacana, tá? Vale muito a pena. E a gente vai se falando aí, a gente se fala no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, fui.